Eu vi muita gente, inclusive de oposição, falando que esse discurso do presidente Lula foi extremamente forte e importante. Lula acerta ao criticar países industrializados por poluição. Ele fala ali, detalhe, ainda é ovacionado, né? Ele está falando contra eles, mas é ovacionado. Vou pedir para o Tardelli preparar o gravador, porque nos próximos 20 segundos eu vou concordar com o presidente Lula. Olha só! Vou marcar o dia. Gente, peraí, que dia é hoje? Hoje, né, 23 de junho, 13h48. Momento histórico. Momento histórico, né? Vai, Hélio. Só pelos primeiros 20 segundos, tá Opa. bom? Vamos lá. O presidente Lula tem razão. As emissões acumuladas ao longo dos séculos, e também no século XX, muito, mas muito maiores nos países desenvolvidos. Numa época em que não havia uma grande preocupação com o meio ambiente. Quando um país está em processo de desenvolvimento, esse país usa muito mais materiais, muito mais energias per capita, e em termos absolutos também. Foi o que aconteceu com todos eles que estão desenvolvidos. No momento que você alcança um patamar de desenvolvimento com alta tecnologia, você começa a consumir menos per capita, e muitas vezes até menos em termos absolutos, de materiais, de energia, etc. O Brasil ainda está no processo de desenvolvimento. A tendência é que a gente gaste ainda mais materiais e mais energia. Não se pode, portanto, cobrar de países como o Brasil. Não estou falando de desmatamento, não, tá? Desmatamento é um tema que vou deixar aqui à parte. Estou falando da emissão em uso industrial, que é uma parcela grande e importantíssima das emissões gerais. Então, os países ricos exigirem que a gente tenha uma grande redução no uso industrial, das emissões industriais, não me parece justo. Né? E aí faz sentido, sim, que esses países, se querem que os países em desenvolvimento façam um sacrifício, eles precisam pagar por isso. O que tem acontecido é muita promessa de que vai dar dinheiro e tal, há muito tempo que eles prometem, hoje estão prometendo de novo, mas esse dinheiro nunca é liberado. Chega um troquinho aqui, um troquinho ali, falam de 100 bilhões de dólares e isso não acontece. Mas não aí agora já começa a virar o tradicional, viu, Tardelli? Não é uma dívida histórica, é simplesmente o reconhecimento de um fato presente. Não tem nada a ver, não vai pagar porque lá atrás. O fato presente é que nós precisamos nos desenvolver e que, em termos de atividade econômica, a gente não pode reduzir a atividade econômica para contribuir com o planeta. Eles têm que entender que a gente está num processo de desenvolvimento, que eles já alcançaram, que já tem tecnologia e, portanto, eles podem consumir menos. Me parece, Juvândia, que o presidente fala o seguinte: dá para fazer, desde que vocês arquem com o valor disso. Vocês precisam pagar por isso. E aí a gente fala de compensação, né? Desde o mercado de crédito de carbono, né, que quem polui menos e consegue ter ali, atingir a sua meta e sobrar, vende isso, e é questionável, gente, mas vende isso para os países mais ricos, até o Fundo Amazônia a floresta de pé, mas vocês ajudem aqui também, tem que ter essa compensação financeira. Por aí, né, Juvândia? Sim, Luciana, eu acho que é extremamente necessário, né? Nesse tema eu acho que nós estamos em consenso, pelo menos até agora, né? De verdade, né? Obviamente que os países ricos, né, que se desenvolveram, eles se desenvolveram emitindo carbono, né? Eles se desenvolveram destruindo também o meio ambiente. E eles têm uma responsabilidade, não é à toa que o tema, né, tem toda uma organização internacional em torno do tema, porque precisa se fazer compensação. Porque senão os países que não se desenvolveram também não vão se desenvolver, então tem que ter um estímulo, tem que ter compensações, enfim, para que de verdade a gente consiga, né, equalizar esse problema, porque é um problema do mundo todo, né? As consequências disso são consequências que nos afetam a todos. Não querendo trazer polêmica, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro tratava isso de uma maneira, né, Samantha, um tanto diferente, porque ele falava: a floresta é nossa, a gente tem que fazer, vocês derrubaram as florestas de vocês poluíram. O presidente Lula consegue algo que eu não sei como ele conseguiu, chegar lá e falar mais ou menos isso: vocês derrubaram a floresta, vocês poluíram, e ser aplaudido, né? Então foi um momento, acho talvez até icônico, né?
Pode, que a diferença está entre o conteúdo e a forma. O conteúdo é o mesmo. A forma de dizer é que foi diferente, né? E nisso eu concordo com o Hélio, que não há uma dívida histórica. É um fato histórico. Eles cresceram economicamente a custo do meio ambiente. E agora eles vêm com uma série de exigências em relação a nós, não é? Que muitas vezes impõem limitações ao nosso crescimento e da preservação do meio ambiente. Portanto, é necessário que eles dê incentivo e que nos auxiliem na preservação do meio ambiente sem prejudicar o nosso crescimento. Então, acho que essa é a razão da fala do presidente Lula dele ter sido aplaudido, porque ele disse, né, a verdade, né? Ele na verdade, está contando um fato histórico. Eu só não sei, e aí eu fico com essa dúvida, se politicamente a melhor forma de dizer é essa dentro das relações diplomáticas, quando você está buscando dinheiro, se a melhor forma é acusando ou, enfim, isso o tempo dirá. Ou ele estava testando como é que se coloca a questão do meio ambiente no mundo nesse momento, porque ele também estava testando. A gente está vendo ali Paris, o local absolutamente lotado de pessoas que vão para um show e vou testar esse discurso e ver se ele está agradando mesmo, se as pessoas estão realmente impactadas e envolvidas. Agora há uma diferença entre agradar o público e agradar os chefes de Estado. Vamos ver como é que eles vão assimilar esse discurso do Lula e se isso efetivamente vai gerar um efeito de melhores acordos e recursos aqui para a proteção do nosso meio ambiente. Querido Tardelli, antes de falar com você, eu vou chamar mais um trecho aqui da fala do presidente Lula. Ele disse ainda que, apesar da importância da política ambiental, não adianta implementá-la sem acabar com a desigualdade e a fome. Foi além, hein? Vamos ver. Não é possível que numa reunião entre presidentes de países importantes a palavra desigualdade não apareça. A desigualdade salarial, a desigualdade de raça, a desigualdade de gênero, a desigualdade na educação, a desigualdade na saúde. Ou seja, nós somos um mundo cada vez mais desigual e cada vez mais a riqueza está concentrada na mão de menos gente e a pobreza concentrada na mão de mais gente. Se nós não discutirmos dessa questão da desigualdade, e se a gente não colocar isso com tanta prioridade quanto a questão climática, ou seja, a gente pode ter um clima muito bom e o povo continuar morrendo de fome em vários países do mundo. Ô Tardelli, como é que a gente fala quando a pessoa está acelerada assim, falando tudo que tem que falar, estou aproveitando, não sei se o presidente Lula, estou no meu último mandato e agora estou sem filtro. Outro dia eu estava pensando nisso e a conclusão que eu cheguei foi uma conclusão meio, não sei se é psicanalítica de botequim, mas enfim. A gente gosta dessa psicanálise do botequim, apesar de ser água aqui. As nossas urgências vão aumentando a partir do momento em que a gente se aproxima mais da morte. Nós temos menos tempo para esperar. Nós temos menos tempo para traçar projetos de médio e de longo prazo. Eu sinto já isso de alguma forma. Eu não consigo pensar em alguma coisa para daqui a 30 anos. Os mais jovens conseguem, com certeza. E acho que o presidente Lula vive também essa situação dele, pessoal. Ele tem 78 anos. Ele não tem 20 anos para esperar, 30 anos para esperar. Ele precisa dizer as coisas agora, ou ele sempre, porque me parece, e eu acho que é uma questão que ele carrega, a sensação de que se eu não disser agora, pode ser que eu não diga nunca mais. É o senso de urgência, né? É o senso de urgência que as pessoas vão adquirindo. E eu fiquei pensando muito naquela discussão que nós tivemos essa semana. Eu sonhei com aquela discussão, aliás. Qual delas, fala? Da inteligência artificial, de Sim. aniquilar a humanidade. E acho que o que o presidente está dizendo é que os recursos estão aí e terão que ser distribuídos. Nós não temos mais como gerar mais recursos além desses que já existem. Nós não temos mais como continuar poluindo o planeta além do que já foi poluído. A ONU já diz isso também. Eu estava pegando aqui agora um detalhe, o nosso querido Hélio, que é um grande esportista, vai saber disso. A poluição nas Olimpíadas da China impediu resultados. Tanto era a poluição do ar. Foi a das Olimpíadas a mais medíocre que tivemos. A poluição ela tem esse lado perverso e ela tem uma coisa que vai desfazendo tudo.
o lugar vai ficando sujo, as ruas vão ficando sujas, a produção de lixo, o mar. Eu cheguei a pensar que o submersível poderia ter se enroscado numa rede perdida em algum lugar, assim, sabe? Numa poluição do rio, alguma lata de Coca-Cola soltou um parafuso da tampa dele lá e explodiu todo mundo. Porque a gente vive hoje um momento crítico. Nós não temos um planeta a legar aos nossos filhos. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. E o Lula está preparando para a COP. Tá, toda essa questão, porque acho que a fatura vai ter que ser apresentada aos países ricos. Vocês vão ter que pagar. Sim. Certo? E o Hélio tem toda a razão. Não adianta falar que vai pagar, mandar um sinalzinho de pagamento e esquecer o resto e continuar poluindo. Né? Tem que pagar. Né? A dívida, eu acredito, e aí eu acredito que a dívida seja histórica, pelo seguinte: é uma dívida que não fez só a poluição, mas fez a poluição, fez relações de trabalho horrorosas. Nós tivemos, são recentes as normas trabalhistas de proteção ao trabalhador, de proteção à mulher, de proteção à criança. Os grandes conglomerados, os enormes conglomerados, só cresceram pela miséria que eles espalharam. Né? Está na hora dessa conta ser revertida, porque a inteligência artificial vai estar aí. E segundo essa perspectiva horrenda, pode resultar na eliminação de muita gente do planeta. Nós temos que redividir os recursos que existem. Estabelecer um novo padrão de dignidade humana. Nós não vamos ter outra alternativa. Para quem está talvez não entendendo a história da inteligência artificial que Tardelli trouxe aqui, além de outros elementos, a gente falou da mudança, né, da preocupação com aniquilar a humanidade, mas também de tirar empregos, né, Hélio? Falamos bastante sobre isso. Algumas pesquisas falam que a inteligência artificial pode eliminar 1/4 dos empregos. Então, a humanidade tem que se rever não só na questão ambiental, porque os alertas são constantes, inclusive, de pesquisadores renomados, de que a gente não tem como seguir à frente diante desses fenômenos climáticos, como a gente também vai ter que se reinventar para ter emprego, comida para todo mundo. E eu acho que é isso aí, nessa hora, levantou o dedinho e vai falar, Hélio, é nessa hora que talvez esse presidente sem filtro... E aí é muito entre aspas, tá? Porque alguém pode arrancar só esse pedacinho, né? Que é o sentimento de urgência do presidente Lula, talvez tenha ou não uma contribuição. Porque ou não por quê, Tardelli? Porque os especialistas já estão alertando disso há muito tempo e me parece que tem gente fazendo ouvido de mercador, é isso? A expressão é ouvido de mercador, né? Ouvido de mercador. Muito bem. Hélio. Rapidamente, eu só lembrando nesse negócio de presidente sem filtro, que ele também mencionou no tal discurso que o Brasil vai zerar o desmatamento até 2030. Seria maravilhoso se fosse verdade. Eu acho que ele está sem filtro fazendo uma promessa que ele não vai cumprir, então eu sugiro a todo mundo anotar aí essa promessa e vamos esperar esses 7 anos e ver se ele vai conseguir zerar o desmatamento brasileiro. Por que você acha que ele não vai cumprir, não tem condições de cumprir, Hélio? Porque é um desafio enorme, não depende só do governo, exige investimento em tecnologia, existe muita coisa. Ele não tem condições de prometer isso, mas o Lula tem essa coisa de prometer coisas que ele não pode cumprir. E se a gente olhar, né, no primeiro trimestre, o desmatamento cresceu em relação ao ano anterior e não diminuiu, principalmente na região do Cerrado. Juvândia, cumpre ou não cumpre essa meta de desmatamento? Tem Marina Silva aí, extremamente respeitada nesse ministério. Sim, eu acredito que ele tem plenas condições de cumprir, porque, ao contrário, eu acho que ele já prometeu outras coisas que as pessoas achavam que não cumpriria e que foram cumpridas, né? Tirou o Brasil do mapa da fome. E acho que você falou de senso de urgência, eu acho que é o senso de urgência da própria conjuntura. A gente vê os avanços tecnológicos, uma concentração de renda gigante, então ele coloca o dedo nas feridas que têm que ser colocadas. Né? E acho que os posicionamentos dele, né, internacionalmente, aí nos fóruns internacionais, colocam a centralidade, né, os problemas que estão, né, que a humanidade tem que se debruçar. E um dos problemas é a exclusão, a desigualdade que tem aumentado, né, a concentração de renda tem aumentado e que vai aumentar ainda mais se a gente não cuidar. Assim como, né, nessa questão climática, nessa questão ambiental,
se a gente tem recursos, né, nós temos condição de cumprir com certeza, né? E é interessante porque a gente falou aqui de plano safra e tal, mas eu estava ouvindo antes, o bloco anterior falando dos juros, quanto que a gente está gastando com serviços da dívida, é um absurdo, muito mais do que o plano safra. A gente gasta com isso por ano, que poderíamos realocar e colocar estes recursos, né, nessas prioridades, de tanto, né, climática, né, também como de desenvolvimento econômico com geração de emprego e renda de forma sustentável e para acabar com essa desigualdade que a gente vive, acho que é essencial. Muito bem, Samantha. O presidente está gozando agora de um prestígio internacional, não sei se você concorda, aqui sempre é possível discordar. E está utilizando isso para viajar pelo mundo e falar coisas que a gente aqui disse desde o senso de urgência a sem filtro. Acerta o presidente colocando o Brasil nesse protagonismo também ambiental? Olha, nas falas internacionais ele sempre teve esse protagonismo, quando teve nos governos anteriores. A única coisa que eu, assim, fico em dúvida e que eu acho que é necessário é ter coerência entre o que ele fala lá fora e o que ele faz aqui dentro, né? Ele está cobrando das nações ricas incentivo para combater o desmatamento, mas a gente teve no primeiro trimestre aqui um aumento do desmatamento. Nós tivemos na aprovação da medida provisória dos ministérios um esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, que de certa forma ele concordou. Então, do ponto de vista internacional, a fala está muito bonita. Eu quero ver se no plano interno das políticas públicas, se essa fala vai corresponder efetivamente aos fatos. Muito bem. Para quem está nos acompanhando, acho que foi a Samantha que trouxe aqui o dado do desmatamento de novo, mais uma vez agora, não foi, Samantha? Só para confirmar, o desmatamento no Cerrado bateu um recorde no acumulado do ano, mas na Amazônia viu queda em abril, né? Os dados preliminares... aumento em abril. Isso, os dados são do INPE, só para a gente trazer informação com muita correção, que é o que a gente faz aqui. Tardelli, eu vou te ouvir. Assim, a gente tem que separar algumas coisas, né, do que é efetivamente o sonho também do estadista. Um estadista que não sonha, um estadista que não se projeta, um estadista que não estabelece uma meta ambiciosa, uma meta dignificante, uma meta que nos eleva como nação, não sei se teria essa condição de receber o título de estadista. Lula faz uma meta ambiciosa, não há dúvida. Olha, zerar o desmatamento, se nós conseguirmos, e está perto disso, todos nós estaremos vivos para ver, ou não ver, eu acho que ele coloca o Brasil num patamar diferenciado em relação aos outros países do mundo, que estão se refazendo assim, em termos de recomposição de vegetação nativa. Uma coisa interessante que eu fiquei sabendo há pouco tempo, o Brasil é um grande emissor de gases do efeito estufa. Isso vem do nosso agronegócio. Sim. Nós somos o 5º no mundo. Sim, essa é uma discussão muito grande, inclusive no mercado de créditos de carbono, que tem a ver com agropecuária, na verdade, né? Com gado, né? O gado, né? E engraçado, é a flatulência, né, do gado, né? São os gases emitidos pelo gado que fazem, e é um mundo, né? A gente acha que a gente tem mais gado do que a população brasileira. Eu vou checar esse número, tá, gente? Mas então a gente realmente emite muito mais gases poluentes. A gente teria que começar agora a fazer um programa, não sei, não dá como educar o gado, né? Não dá pra gente dar boas maneiras pro gado, mas de alguma forma o Brasil começa a sair do ranking dos poluídos para os poluentes. Isso muda um pouco a geografia, a geopolítica da coisa, né? Eu espero que o Lula, nessas frases, nesses momentos dele de valentia pública, de valentia mundial, consiga estabelecer a necessidade dos países ricos em fazer dever de casa, que é reparar onde eles quebraram. A África, por exemplo, foi devastada pela Europa. Está na hora, passou da hora, séculos da hora, dessa equação começar a virar. Eu acho que Lula cobra, ele fala em nome
dos países africanos, ele fala em nome dos países latino-americanos, ele fala em nome dos países asiáticos muito pobres, que a grande parte da Ásia é muito pobre, né? Ele só não fala em nome dos países ricos, que o ouviram, certo? E espero que tenham ouvido com atenção. Torcer, assim, com todas as nossas forças, e acho que a COP está aí, e dessa vez vai ser diferente, não vai ser mais uma reunião de gente para discutir proteção. Dessa vez a situação, tudo indica, até porque o mundo está num momento muito mais grave, né, ambiental, que a coisa pode mudar. Até porque a gente tem vivido fenômenos climáticos intensos. Olha, a informação correta que eu passei, em 2021 a gente tinha 224 milhões, um pouquinho mais de cabeças de gado no Brasil, e tínhamos a população de 215 milhões. Então, nós temos mais gado. 224 milhões de gado e 215 milhões de habitantes.